Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de falar da Tua Palavra. Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento e abençoa as vidas, Senhor, que aqui estão agora nos ouvindo, ó Deus. Abençoa essas vidas, ó Pai, para que a Tua Palavra seja esse bálsamo, luz, seja este refrigério para os seus caminhos, ó Deus, para aquilo que eles devem fazer e como eles devem viver. Pai, te agradecemos por toda a equipe, por tudo o que acontece até aqui, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente, para, mais uma vez, com vocês, falar da Palavra de Deus. E nessa feita, irmãos, falaremos da lição número 5, que tem como título Como Ler as Escrituras. Você vai ouvir esses nomes estranhos, hermenêutica, exegese, mas tudo isso para a glória de Deus. Nós vamos entender como ler as Escrituras. O texto áureo desta lição é o seguinte: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos, capítulo 8, versículo de número 30. A verdade prática diz o seguinte: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Nossa leitura bíblica, ela está baseada neste texto do capítulo 8 de Atos, versículos 26 a 30. E para introduzir este assunto tão importante na nossa vida, trago para vocês, de novo, como sempre, novamente, meu amigo Diego. Fala aí, Diego. Paz do Senhor Júnior a você e aos caros irmãos que nos acompanham mais uma vez nesta programação. Olha só, o título desta lição é um título muito sugestivo. Introduz a forma como devemos ler a Bíblia. E introdutoriamente existe uma verdade sendo destacada que pode ser fortalecida por nós. A leitura e o estudo das Escrituras são, respectivamente, dever e privilégio. Num grifo bastante pessoal, considero que essa postura cristã torna o cristianismo eficiente. Contudo, existe um apontamento feito por Tiago na sua carta, capítulo 1, versículo 22, onde ele nos norteia nesse sentido e de uma maneira um tanto mais incisiva e altruísta. Tiago diz: sejam cumpridores e não apenas ouvintes. Se considerarmos que a leitura e estudo compreendem dever e privilégio, tornam o cristão eficiente, o cumprimento dela tornará este mesmo cristão eficaz. Posto isso, eu considero que nós precisamos observar, portanto, aquilo que é dialogado no tópico inicial. A Bíblia precisa ser interpretada. Pois bem, o primeiro conceito que nós temos a respeito dessa ideia de interpretação bíblica se restringe à exegese. Etimologicamente, essa definição tem relação com a ideia de guiar para fora. O prefixo ex do grego é algo extraído de algo. Por exemplo, ex-emprego ou êxodo, que embora seja o segundo livro do Antigo Testamento, tem essa nomenclatura por influência da Septuaginta, 70 homens que traduziram a Bíblia veterotestamentária da língua hebraica para a língua grega. Portanto, esse conceito de extrair algo de dentro de algo é um propósito também muito bem aplicado por um autor chamado Gordon Fee, no título Entendes o que lês. Ele tem o apoio de Douglas Stuart, além de apêndices de N. Miller. E nesse título, ele afirma que a exegese é a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido. A leitura, portanto, cuidadosa e as perguntas certas ao texto se constituem numa chave
da boa exegese. Agora, além desse quesito importante com relação à interpretação bíblica, nós precisamos levar em consideração também a limitação dos leitores. Se vocês observarem o que está sendo proposto no nosso material, considere que o autor afirma que todos os leitores são também, consequentemente, intérpretes. Porém, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Olha, quando nós pensamos a esse respeito, nesse sentido, entendemos que a possibilidade é que nesse contexto onde o leitor tem as suas limitações, ele impacte no texto a exegese. É o contrário de exegese. Se na exegese o sujeito extrai, na exegese o sujeito insere. E ele insere pensamentos próprios, conceitos psicológicos, filosóficos, sociais ou do próprio senso comum, onde na verdade a Bíblia não se referiu àquilo que ele está pretendendo dizer. Além desse conceito chamado e explorado como exegese, este mesmo autor a qual me referi, Gordon Fee, ele chama esse conceito de exegese seletiva, em que o sujeito atribui a um texto as suas próprias ideias. Quando alguém sugere ter o significado mais profundo de um texto, diz este autor, que nunca significou aquilo, mas agora é forçado a significar, acenda o sinal de alerta, pois daí possivelmente surgirá uma seita ou uma heresia. Além disso, considere conosco que nós precisamos, nesse quesito de interpretação bíblica, considerando o fator da exegese e no campo das limitações humanas a exegese ou a exegese seletiva, o conceito da natureza das Escrituras. E nesse campo é preciso levar em consideração o texto que foi escrito majoritariamente em dois idiomas, hebraico e grego, Antigo e Novo Testamento, respectivamente. Além disso, nós temos a informação já comentada em outras lições que essa escrita levara em torno de 1,5 milênio, 1.600 anos aproximadamente, por intermédio de 40 autores. Considerando, portanto, a linguagem, os autores, o período que a Bíblia levou para ser escrita, há evidentemente uma distância entre nós, tanto no tempo quanto no pensamento, o que revela a necessidade de interpretação. Nós estamos a milênios de distância dos autores que escreveram ipsis literis a literatura bíblica, e é justamente por conta desse distanciamento que carecemos de uma saudável interpretação. E para isso, entender o contexto histórico e literário é fundamental. Agora observe, de que maneira podemos compreender um contexto histórico? Por exemplo, é importante quando você visita a literatura de um profeta menor chamado Amós, saber que ele era um boieiro antes de exercer esse ministério profético. É fundamental que tenhamos a consciência que Ageu foi um profeta pós-exílio, o exílio babilônico, que levou cativo o povo judeu por aproximadamente 70 anos. É importante, quando lemos as páginas neotestamentárias, distinguir as diferenças que existem entre a cidade de Corinto e a cidade de Filipos, para que então entendamos com um pouquinho mais de propriedade quais foram as aplicações feitas por Paulo a esta e aquela igreja nestas determinadas cidades. Ler, olha só, contexto literário, ler as passagens que antecedem e sucedem um determinado texto, auxiliado pelo Espírito Santo, fará uma grande diferença na nossa compreensão textual. De modo que, levando esses fatores em consideração e acrescidos do contexto histórico,
e literário, a nossa compreensão indubitavelmente será mais abrangente. Os princípios de interpretação foram vistos desde os pais da igreja, no período da patrística, onde nós tínhamos essa ideia hermenêutica e exegética sendo explorada em escolas de Alexandria, de Antioquia e inclusive na escola ocidental. Esta última se torna, no período da Idade Média, refém dos concílios e tradições da Igreja Romana na Idade Média. E é justamente naquele contexto, num contexto onde havia essa represália, onde o sujeito não tinha liberdade para a tradução, para a interpretação, para a exegese definitivamente e propriamente dita, é devido a essa resistência ocorrida no século XI, século XII, século XIII, que vai ser aí os resquícios e fundamentos para então termos o advento da Reforma Protestante no século XVI. Estritamente, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, com as suas 95 teses, afixa no castelo de Wittenberg com uma ideia revolucionária, contrapondo vários argumentos e posturas do romanismo. Mas agora eu quero voltar à abordagem da nossa lição para o meu amigo Júnior Santiago, porque ele vai dialogar com você o tópico 2, falando sobre pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. É com você, Júnior. Obrigado, Diego. E meus irmãos, nós vamos falar sobre os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. E nesse processo a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente já deixou bem claro nas primeiras lições. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para nós pentecostais, sobretudo os pentecostais clássicos, a Bíblia tem um valor inegociável. A Bíblia tem autoridade plena, a Bíblia é inerrante, eficaz, como tudo que dissemos nas primeiras lições. A gente não precisa frisar isso para você saber que realmente a Bíblia tem um foco central no pentecostalismo. Porém, os movimentos neopentecostais e alguns outros movimentos que nem às vezes são pentecostais de fato, mas que têm muito de misticismo e acabam gerando esta confusão, colocam a Bíblia de forma mais relativa, mais a escanteio. E aí é preciso diferenciar bem que para nós, pentecostais clássicos, a Bíblia tem valor central. Portanto, a autoridade da Bíblia é muito bem firmada. Porém, além da autoridade da Bíblia, nós lembramos que, como pentecostais, nós acreditamos que literalmente o sobrenatural acontece, que o Espírito Santo agiu nos relatos bíblicos, na preservação da própria Bíblia, mas também age no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que o Espírito Santo ainda está ativo, seja influenciando o pecador, tomando o coração do pecador, falando a ele sobre o seu pecado e a necessidade de conversão, mas também no coração do crente, incentivando a busca dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, da capacitação contínua através desta iluminação dada pelo Espírito, no aprendizado das Escrituras e também no relacionamento com Deus. Por isso, nós, pentecostais clássicos, damos valor muito grande à aplicação das Escrituras na vida do sujeito, na vida do ser humano. Quando nós olhamos para isso, nós temos que evidenciar que nos afastamos de algumas teologias, dentre as quais a chamada teologia liberal. O pastor Douglas Batista, no seu livro de apoio, ele cita um nome que eu citei para vocês logo nas primeiras aulas, Rudolf Bultmann, que com a sua teoria de desmitologização da Bíblia, diz que a Bíblia precisa ser entendida a partir de um refino, de um corte de rebarbas, de retirar dela os mitos e aí poder encontrar nela a partir daí a palavra de Deus. Ele relativiza a autoridade das Escrituras e a sua inerrância. Rudolf Bultmann, ele não só tem esta teoria, não é só isto que ele pensa, existe todo um corpo de pensamento do Bultmann. Na maioria das vezes, digamos assim, 90% do que Bultmann fala,
os pentecostais não vão concordar. Algumas coisas os pentecostais até concordam, pela necessidade de avaliação do texto, a objetividade em buscar o contexto linguístico, tudo isso é até útil. Porém, nós não concordamos com a teologia de Bultmann. Por isso, essa ideia de relativizar as Escrituras, você não vai encontrar no meio pentecostal. Muitas vezes a exagerada busca pela razão faz com que as pessoas se esqueçam de que a razão não explica tudo. Nós temos inúmeros livros, e eu poderia citar talvez uns 10 para você, que mostram que a razão não abarca toda a realidade. Pela razão você não consegue compreender tudo. Ora, nós até hoje tentamos explorar o espaço para tentar entender como se processou a vida, como o universo surgiu, porque simplesmente aspectos racionais, matemática não consegue explicar tudo. Não consegue explicar o sentimento humano, não consegue explicar como alguém pode ultrapassar o seu instinto básico de sobrevivência por outro. Então, a razão ela não consegue abarcar toda a realidade. Bultmann tenta exatamente colocar a razão no trono, e a razão não consegue explicar tudo, nem sequer a nossa realidade, quanto mais a realidade de Deus. Por isso é importante que nós aprendamos uma outra palavra interessante aqui, também presente nessa lição: a iluminação do Espírito Santo. É o Espírito que nos faz olhar para a palavra de Deus e sermos iluminados e entender aquilo. Porque ali está desnudada não só a nossa realidade. Eu costumo dizer, disse isso na aula presencial, que a Bíblia nos apresenta a nós mesmos. A Bíblia é um guia para nós. É a Bíblia que fala do nosso relacionamento com Deus, apresentando nós a nós mesmos. E é importante que, para a gente entender como nós fomos formados, para qual propósito nós somos criados, que a gente olhe para a Bíblia e pergunte ao autor: o que você quer dizer com isso? E é quando o Espírito Santo nos ilumina e nos ajuda a entender este processo. O texto de Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18, nos traz um pouco de luz sobre isso. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo diz aos crentes em Éfeso que ele ora a Deus para que o Espírito Santo ilumine a mente deles, para que eles possam enxergar com olhos espirituais, ou seja, que eles possam ver a palavra de Deus e entender o que o Espírito Santo quer para a vida deles. É importante que nós busquemos esta iluminação do Espírito, porque a simples análise literal, a simples análise do texto, por vezes, não vai nos fazer mudar de vida. Vai nos fazer entender muita coisa, mas não muda nada. É preciso que a gente tenha a iluminação do Espírito Santo, nos convencendo de que aquilo é para nós, de que aquilo foi escrito há 2.000, 3.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 200 anos atrás, 200 anos antes de Cristo, 200 anos depois de Cristo que seja, mas foi escrito também para nós, para pessoas daquele tempo, mas também para nós. William Menzies atesta o seguinte: o Espírito Santo nos ilumina a mente para que compreendamos a sua palavra conforme nola transmitiram os autores sagrados. Assim é o Espírito que, cumprindo a promessa de Jesus, nos guia a toda a verdade. Um outro teólogo, muito usado na Assembleia de Deus de forma mais acadêmica, é o Lewis Schaeffer. Ele traz à tona uma reflexão que muito usada, inclusive, dentro das ADs e que eu não concordo plenamente porque foi muito distorcida por alguns autores. Ele fala sobre como o poder do pecado retirou da mente humana a capacidade de entender, pela simples mente humana, toda a palavra de Deus. É preciso, portanto, a ação do Espírito Santo no coração para que esses nossos olhos de que Paulo fala sejam realmente iluminados, para que a gente possa entender o que Deus quer para nós.
Schaeffer, ele usa uma definição que chama-se de tríplice divisão do homem. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Eu tenho certeza que se você está há bastante tempo nas Assembleias de Deus, você já viu essa divisão sendo falada no púlpito ou numa escola dominical. Pois bem, ela vem da ideia de Lewis Schaeffer. E essa divisão, ela por vezes divide o homem, e é a parte que eu não concordo. O homem é um ser integral, corpo, alma e espírito. Ele é um ser integral, é uma só pessoa. Porém, por diversas vezes, o homem deixa transparecer a sua natureza humana com mais frequência. É quando Schaeffer entende que ele está em um estado de homem carnal, de um homem natural. E muitas vezes o Espírito Santo ilumina este homem e o faz entender aquele texto e mudar completamente seu caráter e sua vida. E é quando este homem está aflorando cada vez mais o seu lado espiritual. É aí que o homem se torna este homem espiritual. Nós não somos 24 horas por dia só espirituais, só naturais ou só carnais. Nós precisamos constantemente lutar, buscando cada vez mais iluminação do Espírito para entender aquilo que o Cristo quer de nós, como o Espírito Santo quer nos formar e como Ele quer que a gente entenda a palavra dEle. É aí que entra a questão da experiência. Porque a Escritura, ela valida a experiência. E por vezes, os pentecostais são classificados como montanistas, o que não é certo, já que montano não tem nada a ver com os pentecostais. Ele era uma figura que acreditava que a experiência validava as Escrituras. E nós não cremos nisso. Nós cremos que a Escritura valida a experiência. É bem o contrário. Toda a Bíblia foi escrita baseada em experiência humana. Todo o Antigo Testamento começa a partir de uma relação entre um homem que teve uma experiência com Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Capítulo 12 de Gênesis. E toda a Bíblia do decorrer de Gênesis a Apocalipse é esta relação, que culminará também em uma experiência dos santos, que é de ver o céu se abrir e uma nova criação surgir. Portanto, toda a Bíblia também são relatos de experiência. São validados pela Escritura. A experiência é validada pela Escritura. E não o contrário. Rebecca Brown, por exemplo, fez um absurdo, que é tentar validar a Escritura através da sua experiência. Ou seja, aquilo que ela supostamente viu seria o certo com relação ao inferno. E eu tenho tanto medo porque tem muito crente, inclusive nas Assembleias de Deus, que chegaram a acreditar nas bobagens que Rebecca Brown escreveu. Então, é preciso ter muito cuidado quando nós relacionamos experiência e Escritura e tenhamos em foco que é a experiência, que é a Escritura que valida a experiência e não a experiência que valida as Escrituras. Nós olhamos para as Escrituras e para aquilo que experimentamos. Se a Escritura valida aquilo que experimentamos, ok, bênção de Deus. Se a Escritura não valida aquilo que experimentamos, vamos analisar o que comemos antes, vamos analisar o nosso estado psicológico e vamos analisar muitas vezes o nível de estresse em que estamos. A experiência não significa nada sozinha, ela precisa ser validada pelas Escrituras. Douglas Batista encerra este tópico com uma coisa fantástica, uma frase que foi muito feliz. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. E assim eu termino e volto a palavra ao meu amigo Diego para falar sobre estas regras básicas de interpretação. Fala aí, meu amigo Diego. Alcançamos o tópico de número 3 da nossa lição. Esse tópico discorre sobre as regras básicas de interpretação. Olha só, algumas verdades precisam ser consideradas nesse quesito. A primeira delas é uma afirmação preponderante. A Escritura é sua própria intérprete. O que podemos histórica e culturalmente levantar como uma espécie de coleta de dados e relacionar as informações a respeito dessa afirmação? Ela acontece por intermédio de Martinho Lutero. Como dissemos há pouco no tópico inicial, em 1517, ele é o sujeito pivô
e protagonista da Reforma Protestante. Porém, 3 anos aproximadamente depois, ele sofre uma grande represália, uma grande repressão. Ele está prestes a ser excomungado do romanismo. E ele recebe, em 1520, meados desse ano, uma bula papal em que é acusado de interpretar as Escrituras pelo espírito humano em oposição à tradição oficial do romanismo. E é justamente nesse quesito que ele fará a sua defesa. E na apologia, o Martinho Lutero cita então a ideia de que a Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. Diante do argumento de defesa exposto por Lutero, é que se cria essa máxima: a Escritura é a sua própria intérprete. Sobretudo, ainda dentro desse campo de regras básicas de interpretação, e leve em consideração que nós estamos simplesmente arranhando a superfície, haja vista que o assunto é denso e vasto, nós precisamos, isto posto, considerando esse conceito e levando inclusive com ele algumas ressalvas, porque senão alguém levando isso de uma maneira literal pode logo desconstruir a necessidade de apoio hermenêutico e exegético, e essa não é a ideia, haja vista que, embora esse método seja legítimo, o estudante precisa, diz o autor, de auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Nós então, num segundo momento, precisamos compreender esses princípios de interpretação bíblica. Teologicamente, a hermenêutica bíblica se constitui como o que dizem a arte da interpretação. Em linhas gerais, ela tem um caráter aplicativo em relação às Escrituras. Por que a hermenêutica apresenta esse caráter? Ora, levando em consideração a discrepância e a distância que nós temos em relação à escrita autoral da literatura bíblica, percebam vocês que a hermenêutica ela coopera e colabora com o sujeito de modo que ele consiga aplicar a Bíblia, escrito vétero e neotestamentária há milênios, num contexto contemporâneo, mantendo a fidelidade textual. A fidelidade, a fala genuína que o sujeito consegue expor, trazendo dados autorais genuínos expostos aos destinatários, respeitando os contextos, quer histórico e literário, é aonde se contempla o exercício da hermenêutica. O sujeito mantém a fidelidade textual. Agora, um dado importante precisa ser contemplado aqui. A hermenêutica pentecostal, porque hermenêutica é um assunto bastante amplo que não se limita ao caráter bíblico ou espiritual, mas é absolutamente abrangente, ainda dentro desse campo espiritual e propriamente dito bíblico, nós temos as variantes e correntes teológicas. No campo da teologia pentecostal, a hermenêutica está muito mais próxima de um método chamado método histórico-gramatical, onde se entende o texto de uma forma comum, como ele literalmente está escrito. E isso acontece a partir da observação, da interpretação e da aplicação. Um certo pensador uma vez escreveu dizendo que Deus falou no sotaque humano. Portanto, a perspectiva pentecostal, embora não absoluta, mas majoritariamente, ela se atrela a esse método histórico-gramatical, onde se crê na literalidade da Escritura. Claro que levando em consideração as determinadas ressalvas de metáforas, de figuras de linguagem, de hipérbole, de símiles e outras. No entanto, crê-se na literalidade do texto. Contudo, além de considerar esse princípio de interpretação bíblica a qual me referi, nós precisamos finalizar o tópico 3
pontuando os perigos existentes em relação à hermenêutica pós-moderna. Se nós, filosófica e socialmente, vivemos nesse contexto pós-moderno, precisamos também levar em consideração que existem canais de interpretação modernos, contemporâneos, e alguns deles são perigosos, nocivos. Por exemplo, dentro dessa perspectiva, a perspectiva pentecostal clássica, a postura ortodoxa que se mantém nesse campo colide com qualquer método que põe em xeque a inspiração das Escrituras. A nossa corrente é uma corrente onde se mantém a ortodoxia e se crê plenamente na inspiração da Bíblia. A Bíblia não contém ou torna-se, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Assunto destacado nas primeiras lições, visite a playlist e você irá revê-lo. Agora, existe, portanto, uma rota de colisão na nossa perspectiva pentecostal clássica com um método que tivera a sua ascendência, segundo alguns autores, desde a Reforma, mas que tivera mais corpo no período iluminista e no século XX foi absolutamente difundida. Estamos nos referindo ao método histórico crítico, que é questionado pelo pentecostalismo clássico por potencializar a racionalidade científica, negar a plena inspiração bíblica e a literalidade de certos milagres. É justamente por conta disso que a nossa perspectiva colide com essa filosofia e com essa teologia. De modo que o autor, pastor Douglas Batista, entende no item 3, dizendo o seguinte: o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon. Ele não pode fazer da Bíblia uma outra vara de medir e filtrar aquilo que simplesmente lhe é conveniente. Sobretudo, não cabe ao estudante fragmentar e muito menos relativizar os textos inspirados. De modo que, embora a nossa filosofia, perspectiva, teologia se associe com o método histórico gramatical, existe uma recomendação. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Ao ler a Bíblia, você precisa do apoio do Espírito Santo. Além de um argumento histórico, teológico, filosófico, de um comentário, de um dicionário, de um outro autor que consegue afunilar a discussão, o que mais necessitamos ao lê-la é da graça, da ajuda de Deus e do auxílio do Espírito Santo. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior para que ele possa definitivamente concluir a nossa aula de hoje. É com você, Júnior. É isso aí, Diego. E assim a gente termina, irmãos, esta lição, lembrando a vocês da importância da inerrância das Escrituras, da sua infalibilidade e da necessidade de você não olhar só o texto, mas também o contexto. Porque texto sem contexto é pretexto, meus irmãos, e acaba levantando muitas heresias no meio do povo de Deus, inflamando as pessoas a debates que não levam a lugar nenhum e que muitas vezes tiram o foco verdadeiro, que era a construção do ser humano cada vez mais semelhante a Cristo. Nós fomos chamados, irmãos, para uma grande missão, uma missão que teve seu início desde a criação do mundo, talvez até antes dela, que teve um ponto central, a cruz de Cristo, e que culminará na Nova Jerusalém. Nós estamos no meio deste enredo, nós estamos no meio dessa história, e é preciso que nós saibamos o nosso lugar, sabendo que o nosso guia é a palavra de Deus, que nos ajuda a caminhar neste mundo difícil, sempre iluminados pelo Espírito Santo e sendo cuidados pela Bíblia Sagrada, que nos orienta para onde a gente deve ir, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso, meus irmãos, fica assim finalizada a nossa lição, né, Diego? Crendo que Deus vai cada vez mais te aproximar da palavra dele, para que você medite nela de dia e também de noite, né, Diego? É isso aí. Se você ainda não é inscrito, inscrever-se. Está aí abaixo da sua tela, se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou do vídeo e pontue aí o seu comentário
para que entendamos quais são as suas considerações. Deus te abençoe, continue conosco, levando a palavra de Deus para muito mais pessoas. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Paz do Senhor.